Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Tem que mutar. Hoje nós vamos falar sobre biosinalização, sobre a sinalização celular e vamos abordar alguns tópicos como a proteína G. Natália, tu muta, por favor. É porque já tá baixo. Alguém tem fone de ouvido? É só mutar no Teams. Se deu laser, deu? Deu. Então, nós vamos abordar alguns temas como a proteína G, a sinalização celular e a transdução de sinais. Bom, vamos dar início à nossa apresentação falando um pouco com o questionamento. Pode passar. Como as células se comunicam? Como nós, seres humanos, nos comunicamos uns com os outros? Nós nos comunicamos através dos órgãos de sentido, através do tato, do paladar, do olfato, da visão. Mas e as células que não possuem esses órgãos de sentido? Como elas se comunicam? Elas se comunicam através de um complexo sistema de sinalização celular, que nós vamos ver posteriormente durante a nossa apresentação. Pode passar. Sinalização celular. A sinalização celular é a maneira como as células se comunicam. Essa sinalização celular é um complexo sistema de comunicação celular, de comunicação entre as células, que ele vai coordenar todas as atividades celulares, todos os comportamentos da célula, o seu metabolismo, a sua proliferação, a sua diferenciação e por aí em diante. Ele pode ocorrer através de sinais e através de mediadores químicos, que nós vamos ver posteriormente. Esse processo de sinalização celular, ele vai iniciar lá na fase embrionária da célula e vai acompanhar a célula durante toda a sua vida, todo o seu metabolismo, e vai ocorrer tanto em organismos unicelulares como em organismos multicelulares, que nós vamos ver posteriormente. É realizado através da transdução de sinal. Essa transdução de sinal nós vamos entender um pouco mais posteriormente, que é a conversão de um sinal extracelular em um sinal intracelular. Então, falando um pouco aqui da sinalização celular, nós vamos ter aqui a célula sinalizadora. Essa célula sinalizadora, ela vai emitir um estímulo. Esse estímulo emitido vai ser aqui a molécula sinalizadora, e nós estamos vendo que está bem aqui fora da célula, não está dentro da célula. Então, é um sinal extracelular. Esse sinal extracelular vai se ligar aqui com o seu receptor. Ó. O seu receptor ele deve ser específico. Nós vamos entender um pouco mais durante o seminário essa questão da sua especificidade. Então, a molécula sinalizadora, esse sinal extracelular, vai se ligar com o seu receptor e vai se converter em um sinal aqui, ó, dentro da célula-alvo, em um sinal intracelular. Essa conversão do sinal extracelular em um sinal intracelular vai desencadear um comportamento celular, vai desencadear um efeito que vai visar promover a homeostasia celular. O que é essa homeostasia celular? É o seu equilíbrio. Para isso, pode ocorrer alterações no metabolismo, no citoesqueleto, para mexer com a movimentação da célula, o que for necessário para promover a homeostasia celular e regular o metabolismo da célula. As células animais, por exemplo, elas podem ser tanto células receptoras, ou seja, células-alvo, que vão receber o estímulo e o converter em um estímulo intracelular. E também pode ser células sinalizadoras, que, como eu falei anteriormente, são as células que vão emitir a molécula sinalizadora. São as células que vão emitir o estímulo extracelular. Então, vamos falar um pouco mais. Bom, como eu falei, e a professora disse até na sua parte introdutória, a sinalização celular ela é universal. Ela ocorre em organismos uni- e multicelulares. A sinalização celular ela é mais estudada, principalmente quando está relacionada a doenças.
as células do mesmo organismo. Mas ela também pode ser estudada em células de organismos diferentes. Por exemplo, lá no trato gastrointestinal humano, as bactérias, que são seres unicelulares, elas podem trocar sinais entre si e sinais com as células epiteliares e com as células do sistema imunitário. Então, um organismo unicelular, um organismo tão primário, ele pode trocar esses sinais com organismos de sistemas diferentes. Os mamíferos, por exemplo, eles trocam sinais ali nas suas células embrionárias com as células do útero. Pode passar. Agora, falando um pouco aqui da transdução de sinal, da conversão de um sinal extracelular em um sinal intracelular. Para falar um pouco de transdução de sinais, eu gostaria de citar primeiramente um exemplo, a fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é a transdução de energia. Eu vou converter uma energia luminosa em uma energia química. A transdução de sinais é algo bem semelhante. É algo que está ali na esteira desse raciocínio. Vai ser a conversão de sinais extracelulares em sinais intracelulares para gerar as mais diversas respostas. Para a célula reagir a esse sinal, ela deve possuir um receptor específico. Então, de maneira análoga, eu gostaria de citar outro exemplo. Quando a gente recebe ali uma ligação, eu recebi uma ligação no meu telefone, eu vou ter um sinal extracelular, que vão ser aquelas ondas de rádio, que vão se converter em sinais intracelulares. O que é esse sinal intracelular? São as ondas sonoras e vai emitir uma resposta. O que é a resposta? É o som que eu vou ouvir. E na célula é algo bem parecido, ou seja, a célula sinalizadora emitiu ali o sinal extracelular, que vai ser a molécula A aqui na imagem. Essa molécula A vai se ligar com o seu receptor específico, que é esse aqui que está em verde na imagem. Vai se converter a molécula A extracelular, vai se converter na molécula B, no sinal intracelular, resultando em uma resposta da célula. Então, dando continuidade ao nosso assunto, pode passar. Vamos falar um pouco das consequências da sinalização celular, que é um processo tão importante. Então, quando ocorre algum problema nesse sistema, pode desencadear erros no processamento de informações celulares, gerando doenças autoimunes e até mesmo a diabetes, que nós vimos anteriormente nos conteúdos que precedem esse seminário. Além disso, compreender os processos de sinalização celular é de suma importância, porque vai promover tratamentos mais eficazes para as patologias e, além disso, tecidos artificiais poderão ser fabricados, porque, como nós sabemos, os tecidos, eles são conjuntos de células. Então, pode passar aí, Natália. Qual é o objetivo do processo de biosinalização? O que eu quero com a sinalização celular? Eu quero promover a homeostasia celular, o equilíbrio da célula. Então, recapitulando aqui tudo, nós vamos ter 3 etapas. Para compreender melhor, a gente divide em 3 etapas. Pronto, tá ótimo. A primeira etapa vai ser a recepção do sinal. Acompanhando aqui na imagem, está bem autoexplicativo. Nós vamos ter a molécula extracelular, que é essa molécula aqui em vermelho, que vai ser emitida pela célula sinalizadora. E ela vai ser aqui a molécula sinal extracelular. Vamos ter a proteína receptora. Essa proteína receptora vai ser um receptor específico para essa molécula extracelular. Isso vai resultar na transdução de sinal. Transdução, conversão. Essa molécula de sinal extracelular será convertida em molécula de sinalização intracelular, dentro da célula. Daí vai resultar no efeito celular, numa resposta da célula, que vai resultar na alteração do seu comportamento para promover a homeostasia celular. Para resultar nessa homeostasia, eu posso precisar do auxílio de proteínas efetoras, como, por exemplo, uma enzima metabólica, que pode alterar o metabolismo, deixar com que ele fique mais rápido, mais lento, sempre atrás da homeostasia celular. Posso ter o auxílio de uma expressividade gênica, de uma proteína do citoesqueleto, para mexer ali na movimentação da célula, promover a sua homeostasia.
Então, o objetivo em si desse processo é promover o equilíbrio da célula, a sua sobrevivência. E para isso eu posso precisar até mesmo de proteínas efetoras. Então, pode passar. Agora eu gostaria de fazer um gancho em um assunto que nós vimos anteriormente. O assunto que nós vimos anteriormente ali do metabolismo lipídico, das suas patologias, das diabetes. Aqui falando um pouco da cascata de sinalização da insulina. Como assim a insulina consegue colocar a glicose dentro das nossas células? É através de um processo de sinalização celular, que foi esse processo que eu disse anteriormente. Aqui, nós sabemos que a insulina, ela vai aqui entrar dentro da célula através de um receptor, de uma proteína transmembrana, que é chamado de receptor tirosina sinase. Então, a insulina é como se fosse aquele sinal extracelular. Esse sinal extracelular vai se ligar aqui com o seu receptor específico, ou seja, qual é o receptor específico da insulina? Vai ser o receptor tirosina sinase. Tem que ser específico. Se fosse outro, não ia dar certo. Então, aqui a insulina se liga com o seu receptor. A partir do momento que ela se liga com o seu receptor, vai resultar na transdução de sinal, vai resultar nas moléculas intracelulares e vai promover a entrada da insulina dentro da célula, vai promover a glicose, vai poder participar do processo da síntese de glicogênio e vai conseguir regular tudo isso. E quando eu tenho um problema, quando eu tenho algum defeito nesse receptor da insulina, aí nós vamos desencadear alguma patologia relacionada a isso, é a diabetes tipo 2, que nós já vimos, que vai ser a resistência à insulina, porque vai ter um problema, vai ter um defeito no seu receptor, no qual é a tirosina sinase. Então, eu vou passar a palavra para a Manuela. Passei na tela. Como a Ana Letícia falou anteriormente, a sinalização celular... Como a Ana Letícia falou anteriormente, a sinalização celular ela vai envolver a transmissão de sinal entre uma célula receptora e uma célula emissora e uma célula-alvo, que vai ser a célula receptora. Mas nem todas as células estão ali próximas umas às outras ou transmitem o sinal da mesma forma. Por isso, a gente divide os tipos de sinalização celular em 4 tipos, segundo a distância com que o sinal é transmitido. Bom, a primeira que eu vou falar é a sinalização endócrina. Ela acontece a longas distâncias. E por que a longas distâncias? A célula endócrina, que vai ser a célula receptora, ela vai secretar, vai liberar a molécula sinalizadora ou ligante, que nesse caso vai ser o hormônio. Ele vai ser liberado para a corrente sanguínea e ele vai viajar até os receptores das células-alvos de órgãos distantes. Por isso que ela é dita de longa distância. No caso, a célula emissora vai ser a célula endócrina e o ligante vai ser o hormônio. E a célula-alvo vão ser justamente essas células de órgãos distantes que estão precisando desse hormônio para realizar suas funções. O outro tipo de sinalização é a sinalização parácrina. Ela é uma sinalização feita a distâncias relativamente curtas. Ela vai acontecer da seguinte maneira. A célula emissora ela vai secretar o seu ligante para o meio extracelular. Só que ele, ao invés de ir diretamente para a célula-alvo, ele vai ficar ali nas vizinhanças da célula que a secretou. Ele vai agir como um mediador local nessas células. Muitas vezes, em alguns casos, na verdade, as próprias células que secretaram o ligante vão executar a resposta dele. Isso se chama sinalização autócrina e acontece muito com as células do câncer, para que elas possam sobreviver e se proliferar sozinhas. Esse tipo de sinalização, ele também ocorre muito em processos inflamatórios e alérgicos, por exemplo, com a liberação da histamina e da citosina. E ela também é muito importante em processos de desenvolvimento, porque ela vai permitir que as células vizinhas recebam qual tipo de função que elas devem exercer de acordo com o sinal. Isso ocorre, por exemplo, no desenvolvimento da medula óssea.
O outro tipo de sinalização é a sinalização sináptica. Ela, assim como a sinalização endócrina, é uma sinalização que ocorre a longas distâncias. A célula nervosa, o neurônio, vai liberar o seu ligante, que nesse caso vai ser um neurotransmissor, que ele vai viajar pelo axônio na forma de impulso elétrico. Quando ele chega aqui na sinapse, esse neurotransmissor vai se ligar aos receptores da célula-alvo e vai causar uma mudança química dentro da célula. Isso ocorre, por exemplo, na dopamina, na serotonina, e nessa célula-alvo, geralmente, ele vai abrir canais iônicos. O outro tipo de sinalização vai ser a sinalização dependente de contato. Ele também ocorre a distâncias curtas, assim como a sinalização parácrina, e ele vai acontecer por meio de junções gap entre as células. Ele vai permitir que uma célula-alvo que não... As células vizinhas, as células que estão próximas da célula-alvo, que não receberam o mesmo sinal, recebam ele e possam executar a função. Pode passar, Natália. O mesmo tipo de sinal, ele vai agir de forma diferente em células diferentes. Como também foi dito pela Ana Letícia, cada uma das células-alvo vão ter uma proteína receptora que vai ser específica para o tipo de sinal que foi emitido pela célula emissora. Aqui nesse esquema, ele ilustrou pelo formato aqui da proteína. Tá vendo que ele é específico para receber essa molécula sinalizadora. E, dependendo da especificidade da célula-alvo, ela vai executar ou não a função. Isso é muito importante porque as células estão sempre recebendo sinais. Então, isso permite que as células possam dizer: eu recebi esse sinal, mas eu não vou executar essa função. Ou então dizer: eu recebi esse sinal e vou executar essa função. Aqui é mostrando que, basicamente, as células estão sempre recebendo sinais e, dependendo da especificidade delas, eles vão executar os sinais ou não para sobreviver, para crescer e se dividir, para se diferenciar. E mostrando aqui que, quando a célula já não recebe mais sinais, a tendência que ela tem é de sofrer apoptose, ou seja, vai acontecer a morte celular. Eu coloquei aqui para ilustrar esse exemplo o da acetilcolina. A acetilcolina, ela vai ser um neurotransmissor que ele vai agir de forma diferente em 3 células diferentes. Todas elas vão receber o mesmo sinal, mas a resposta que elas vão agir, dar, vai ser diferente. Por exemplo, aqui na célula do músculo esquelético, ela vai estimular a contração dele. Já no músculo cardíaco, vai diminuir o ritmo da contração e a força dela. E já nas glândulas salivares, ela vai estimular a secreção de componentes da saliva. Aqui também está ilustrado que cada uma delas tem um receptor. Por isso que a resposta deles a esse mesmo sinal, que vai ser a acetilcolina, é diferente. Pode passar. Bom, também é importante falar sobre a velocidade da sinalização celular. Como eu falei, as células estão sempre recebendo essas moléculas sinalizadoras para dizer o que elas devem fazer. Então, quando elas recebem uma molécula sinalizadora, que, como a gente também viu, vão causar uma mudança química dentro dela, pode acontecer 2 coisas. Pode acontecer a mudança da função proteica, ou seja, a mudança numa proteína que já existia naquela célula. E aí, esse tipo de sinalização vai ser uma sinalização rápida. Um exemplo é a mudança alostérica nos canais iônicos, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, ou que a gente também estudou anteriormente, ou a fosforilação de proteínas. E quando acontece uma mudança na parte genética ali da célula, e por consequência, uma mudança da síntese proteica, vai ser uma sinalização lenta. Um exemplo disso é o crescimento e a divisão celular. E aí, dependendo da velocidade da sinalização, vai acontecer a mudança na maquinaria citoplasmática da célula e vai acontecer uma mudança no comportamento celular. Agora eu vou passar a palavra para o Lauro. Bom dia. Eu vou falar aqui sobre a natureza dos sinais celulares, certo? Então é importante destacar que essa natureza química, ela é bem diversificada, certo? Ela pode ser proteica, nucleotídica, gases, hormônicos. E então a gente pode dividir esses sinais, essa classificação, em lipossolúveis e hidrossolúveis, né? Então, os lipossolúveis seriam aqueles hormônios esteroides, tiroidianos, óxido nítrico.
E os hidrossolúveis seriam os neurotransmissores, citosinas, fatores de crescimento. Bom, então aqui eu quero relembrar o que a gente viu em membrana plasmática, né? Que seria justamente a permeabilidade seletiva, em que as moléculas apolares e pequenas, elas têm facilidade para atravessar a membrana, como a gente vê aqui os gases, as moléculas hidrofóbicas, certo? Que no caso são os sinais lipossolúveis. Eles vão ter facilidade para atravessar a membrana. Né? São os hormônios esteroides e tiroidianos, enfim. Já as moléculas hidrossolúveis, no caso neurotransmissores, citosinas, eles vão ter dificuldade para atravessar essa membrana, certo? Então, eu quis destacar isso para justamente falar sobre essa conexão entre o sinal e o receptor. Isso é muito importante. Pode passar aí. Porque, no caso, as moléculas hidrofílicas, elas vão ter dificuldade para passar na membrana. Por isso, elas vão ser aderidas na superfície e não dentro da célula. Então, está aqui, ó, molécula de sinalização hidrofílica, ela vai ser aderida na superfície. Aí, podem ter 3 tipos de receptores de superfície: associados a canais iônicos, associados à proteína G e enzimáticos. Já os hidrofóbicos, que são aqueles que vão passar dentro da membrana, eles vão agir geralmente lá no núcleo. E isso vai ter grande importância na transcrição genética. Então, com grande destaque aqui para os hormônios esteroides. Né? Os hormônios esteroides, eles vão regular a transcrição genética, seja ativando ou inibindo ela. Né? Então, eles são chamados também, os reguladores intracelulares, de reguladores nucleares, já que geralmente eles vão estar situados dentro do núcleo. Vamos passar. Bom, só recapitulando mais uma vez aqui o que já foi dito sobre as vias de sinalização celular, o que a Ana Letícia já tinha falado sobre a transição inicial, que seria justamente a passagem do sinal, a recepção do sinal extracelular para um sinal intracelular. E aí vou falar das etapas, né? São 5 etapas. Primeiro a transição, seguindo da transmissão, né, que seria já dentro da célula. Depois a amplificação. Essa etapa é importante porque na amplificação esse sinal ele se torna mais forte, né? E ele se torna mais forte para justamente conseguir atingir o objetivo dele, que é gerar mudança no metabolismo, enfim, outras atividades metabólicas. Então, ele precisa se tornar mais forte e é nesse mecanismo de amplificação que ele se torna mais forte. Aqui no de integração, as diferentes vias de sinalização elas vão ser integradas nesse aqui, para gerar justamente uma distribuição e uma conexão entre essas vias para gerar uma proteína efetora. E essa proteína efetora, como já falado, pode ser uma proteína de citoesqueleto, que vai gerar movimentação celular, pode ser uma enzima metabólica, que vai alterar o metabolismo, ou pode ser uma proteína de expressão genética. Vou passar. Então, vamos lá. Esse gráfico aqui eu quis trazer para mostrar a resposta de determinados sinais, a variação de concentração da sinalização externa, a resposta da célula em relação à concentração. Ou seja, quanto maior a concentração, vai gerar mais resposta, certo? Só que essa resposta, essa relação de dependência entre as duas variáveis, ela é diferente para cada tipo de célula, para cada tipo de receptor. Então, assim, ela pode ser o tudo ou nada, que seria uma sinalização abrupta, que seria vai variar extremamente a resposta e vai ser permanentemente que vai ficar aqui. Pode ser também hiperbólica, que seria, no caso, uma variação gradual da concentração juntamente com a resposta, seria gradualmente aumentada, ou sigmoidal, que também é abrupta. Só que diferente da tudo ou nada, ela não é permanente e a resposta dela é menor. Pode passar. Então, vamos lá. Agora eu vou falar sobre a retroalimentação. O que seria essa retroalimentação? Seria... Peraí, me perdi aqui. Seria quando o produto final ele age na produção. O próprio produto final ele vai agir inibindo ou estimulando a produção, certo? Então, vai ser a retroalimentação positiva ou negativa. Na positiva, o produto final ele vai estimular a produção. Então, como a gente vê nesse caso aqui, ó, a sinase E ela está inativa. Ela vai ser ativada pela sinase sinal, vai ficar ativa aqui na forma fosforilada,
e esse próprio produto final, ele vai ser o responsável por ativar a produção, né? Então, como a gente vê nesses gráficos, quando não tem retroalimentação positiva, aqui acontece, quando tem, o sinal é gerado, e à medida que o sinal é gerado, ele vai gerar uma atividade alta e vai permanecer. Por quê? Porque o produto gerado, ele vai justamente estar contribuindo para a formação da atividade. Então, vai ser uma dupla resposta, tanto do produto quanto do próprio produto gerando a produção. Então, por isso que vai permanecer alto, certo? Já na retroalimentação negativa, é o contrário. O produto final, ele vai ser inibido. Ele vai inibir a produção. Vai ser um movimento contrário. É tanto que o produto final, ele vai estimular a volta dele, vai estimular, no caso, a não produção. Aí é tanto que vai gerar um movimento oscilatório. Porque, no caso, à medida que é gerado o produto final, ele mesmo inibe esse processo. Então, vai gerar esse movimento oscilatório. Pode passar. Lembrando que essa inibição ela pode ser benéfica, né? Pode ser benéfica. A glicose está sendo oxidada. Mas vai chegar um momento que não há mais necessária aquela oxidação. Para que aquela glicose vai ser liberada para ser oxidada? Então, o produto, né, vai inibir, vai dar para, porque o substrato é suficiente. Bom dia, pessoal. Nós vamos falar um pouco agora sobre os receptores de superfície. Os receptores, eles podem ser considerados de 3 tipos na sinalização celular. Tem os receptores associados a canais iônicos, que vão ser aqueles receptores que serão muito importantes, por exemplo, na contração muscular e pelo sistema nervoso. Vão ter os receptores associados à proteína G, que será abordado pela carolina, e receptores associados a enzimas. Nós começaremos a ver, pode passar, Natália, os receptores associados a canais iônicos. Esses receptores, eles vão funcionar de maneira mais simples e direta. Por quê? Porque justamente os mecanismos deles são bem próximos um do outro, como nós podemos ver aqui. O impulso nervoso passa direto para outro, de uma célula nervosa para outra que está bem próxima. Por isso, eles são feitos de maneira mais simples e direta. São responsáveis, esses receptores, pela transmissão rápida de sinais pela sinapse do sistema nervoso. Também tem relação com a contração muscular, como nós veremos. Pode passar. Como é que vai se dar esse mecanismo de funcionamento? O sinal, ele vai ser transformado e formado, então, um pulso de neurotransmissores. Isso vai acarretar uma mudança na conformação do receptor. Como nós podemos ver esse receptor aqui, ele vai receber ele vai se alterar de maneira que ele vai dar abertura ou fechamento de um canal para íons passarem por ele. Essa passagem dos íons, por conta do gradiente eletroquímico, que é uma propriedade deles, vai gerar uma mudança no potencial de membrana vai gerar uma mudança do potencial de membrana da célula que o receptor está inserido. Pode passar. Ao alterar o potencial de membrana, por conta ali das concentrações eletroquímicas, vamos ter como consequência a formação de um impulso nervoso. É isso que vai dar, por exemplo, a sinalização no sistema nervoso, através do sistema nervoso. Ou a contração muscular, que é até um link com o assunto que nós vimos ontem. Mas também, elas não precisam diretamente sinalizar a formação do impulso nervoso. Elas podem também dificultar ou facilitar que outros transmissores venham a gerar esse impulso. Bem, pessoal, o segundo exemplo são os receptores associados a enzimas. Esses receptores, eles têm como característica serem proteínas transmembranas. Até o Lauro começou a falar e eu vou voltar a dar um link com o assunto que nós vimos no começo do ano, na unidade 1, que foi membranas. As membranas, a bicamada lipídica das membranas, ela vai possuir alguns tipos de proteínas entre elas. Por exemplo, tem as proteínas periféricas, são aquelas que ficam mais afastadas da membrana. Nesse caso, são as transmembranas. As transmembranas, elas transversam a membrana, elas estão tipo atravessando a membrana. E a característica dessas proteínas transmembranas dos receptores associados a enzimas é que o domínio citoplasmático, ele atua como uma enzima. Como nós sabemos, as proteínas transmembranas têm um domínio extracelular
e um domínio intracelular. O domínio intracelular citoplasmático é ele que vai atuar como enzima ou formar um complexo com outra proteína com atividade enzimática. Vamos ver, por exemplo, que a menina, a ananetista começou falando, o exemplo da tirosina quinase, como ela falou, da tirosina quinase, a importância dela na glicose, nós vamos ver como é que ela vai funcionar daqui a pouco. Pode passar, Natália. Os receptores associados à enzima, eles têm uma curiosidade. Eles foram descobertos quando os cientistas estavam estudando os fatores de crescimento celular. A partir disso, eles perceberam uma coisa, que os receptores associados à enzima, eles vão ter participação direta no crescimento, proliferação, e todos esses fatores de crescimento celular. Vão ter participação direta na regulação desses fatores. Por quê? Porque esses fatores, geralmente são proteicos, eles têm uma característica que eles atuam de maneira pouco densa. Dessa forma, respostas a esses estímulos, a esses fatores, se tornam muito lentas. Aí esses receptores associados à enzima, eles vão apresentar, no contrário das respostas naturais a esses fatores de crescimento, eles vão apresentar respostas geralmente rápidas aqui. Eu escrevi errado. Pois requerem... Passa bem, Natália, por favor. Volta, perdão. Eles apresentam respostas geralmente rápidas. Na verdade, pessoal, vou corrigir bem com vocês. Apresentam respostas geralmente rápidas, pois eles evitam aqui essas etapas de transição celular. Essa parte aqui está falando justamente em relação às respostas naturais aos fatores de crescimento. Pode passar, Natália. Mas os receptores de enzima, eles vão ter respostas rápidas a esses fatores de crescimento. Espero que fique claro para vocês. Agora nós vamos falar um exemplo de receptor associado à enzima, que é até o que a Ana Letícia começou, que é a tirosina quinase. Então, vamos falar como é que ela funciona. Ela é a família mais numerosa de receptores associados à enzima. E elas vão atuar como fosforilando resíduo de tirosinas de seus substratos proteicos. Essa tirosina quinase, ela é uma proteína transmembrana, como nós vimos, e ela tem uma característica com que no seu domínio citoplasmático, ela entra nesse domínio a partir de uma fita alfa-hélice. Se nós voltarmos lá no assunto de proteínas, a fita alfa-hélice, ela vai ter como característica, ela vai parecer uma escada espiralada, como nós podemos ver aqui. Aqui não está a imagem real dela, mas ela vai ser uma espécie de escada espiralada, assim. E essa escada espiralada, os cientistas, eles consideram que ela meio que serve como uma broca para entrar na bicamada lipídica. Pode passar, Natália. Como é que vai funcionar a sinalização com a tirosina quinase? Vai funcionar a partir de 4 etapas. Na etapa 1, vão acontecer a dimerização induzida pelo ligante. Esse fator de crescimento celular, ele vai se ligar a esses ligantes extracelulares, e esses ligantes extracelulares vão fazer uma dimerização. O que é uma dimerização? Lá no assunto de proteínas, nós vimos que existem dímeros proteicos, que são justamente proteínas ligadas uma a outras, resíduos de proteínas ligadas umas a outras. Nesse caso, é o resíduo de tirosina quinase inativo. Ele vai estar ligado um ao outro por meio desse fator de crescimento extracelular. Quando eles se ligam um ao outro, eles começam a se autofosforilar. Ou seja, esses receptores começam a se autofosforilar. A partir dessa região aqui citosólica, ou seja, que está no citosol. Eles começam a se autofosforilar um ao outro. Essa autofosforilação, ela cria um sítio de ligação nesse receptor. E esse sítio de ligação, ele vai facilitar a entrada de proteínas sinalizadoras na tirosina fosforilada. Como se criou esse sítio de ligação, essas proteínas fosforiladas vão entrar aqui na tirosina quinase, ou na tirosina fosforilada. Essas proteínas sinalizadoras vão entrar na tirosina fosforilada, e isso vai ativar a tirosina fosforilada, a tirosina quinase, uma atividade enzimática. E se não der atividade enzimática a ela, vai facilitar
a entrada de outras substâncias que têm atividade enzimática para atuarem sobre ela, vai auxiliar outras substâncias com atividade enzimática. E o que é que isso acarreta? Acarreta cascata de reação de transmissão de sinais. É por causa dessa cascata de reação de transmissão de sinais que vai acontecer, por exemplo, a proliferação celular e algumas outras, que vai acontecer, por exemplo, a entrada da insulina na célula. É por conta dessa cascata de reação de transmissão de sinais gerada a partir da ligação de proteínas sinalizadoras na tirosina fosforilada. Pode passar. Essa aqui é um exemplo mais resumido e é um exemplo com texto sobre o que vai acontecer, que nós podemos ver. Esses RTKS significa resíduo de tirosina quinase inativo. Elas vão se juntar formando um dímero e vão começar a se fosforilar em si. Depois que elas se fosforilam, elas vão gerar sítios de ligação, de onde proteínas sinalizadoras vão entrar e se associar à tirosina quinase, ativando essa tirosina quinase e dando a ela atividade enzimática. Vale lembrar, por exemplo, lembrar a vocês que isso ocorre no espaço citosólico, ou seja, dentro do citosol. Agora eu vou passar a palavra ao Pedro. Pessoal, volto lá para o início de receptores. Aí, foi. Assim. Tá. Eu fiquei responsável por apresentar mais especificamente os receptores associados a enzimas, né? Como o Rodrigo bem introduziu, esses receptores associados a enzimas, eles são receptores celulares, né? A gente já viu todo o funcionamento dos receptores celulares, a gente sabe que eles recebem sinais, seja endócrinos, parácrinos, como foi falado pela Ana Letícia. Esses receptores, esses sinais, no caso, ao chegarem nos receptores, eles ativam uma série de reações ou de atividades, né, dentro da célula. Pronto. Os receptores que eu vou apresentar aqui, eles são associados a enzimas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles, ao receberem o sinal, eles iniciam uma atividade enzimática ou eles ativam alguma enzima, certo? São proteínas transmembranas e o domínio deles no meio intracelular, como o Rodrigo falou. Passa. Tá. Só volta um pouco. Tá. Quando ele falou aqui sobre eles atuam na resposta a fatores de crescimento, fator que, então, permitiu a sua descoberta, isso aqui, gente, tem uma importância grandiosa, porque está associada exatamente ao câncer, né? Os fatores de crescimento celulares, eles são a proliferação, diferenciação, né? São fatores que participam na reprodução celular. E essas enzimas associadas esses receptores associados à enzima, eles atuam nesses fatores de crescimento celular, que são a diferenciação, a proliferação, né? Então, eles estão associados ao metabolismo do câncer, como a gente vai ver posteriormente. Pode passar. Tá. Só mais uma vez, passa o próximo slide, por favor. Reforçando essa parte aqui da sinalização com a tirosina quinase. Como o Rodrigo falou, a tirosina quinase, ela é um receptor, a maioria dos receptores que são associados à enzima, eles fazem parte da família tirosina quinase. Tirosina sinase, no caso. Certo. Como é que funciona, então, essa recepção do sinal pela tirosina sinase? É assim. Está aqui os dois domínios da tirosina sinase, como a gente pode ver, esse e esse, e eles estão separados. Quando eles estão separados, eles estão inativos, certo? Quando é que eles estão ativados? Eles recebem, então, uma proteína de sinalização, que é essa daqui. Ela gera, então, uma junção, como é que chama? Sim, uma dimerização dessa tirosina sinase, certo? Juntou, então, ativou aqui, ó. Quando ela ativa esse domínio da tirosina sinase, essa junção aqui ativa, inicia um processo de transautofosforilação. Olha o nome, transautofosforilação. Ó, um domínio começa a fosforilar o outro, esse domínio aqui, por exemplo, ele começa a fosforilar esse, e esse aqui começa a fosforilar esse aqui, certo? Os dois domínios, no final, como resultado, eles ficam fosforilados, ó. Eles têm fósforo desse lado, tem fósforo desse lado. O que acontece com essa fosforilação?
esse fósforo ele vai ser um sítio de ligação para proteínas de sinal intracelulares, certo? Essas proteínas de sinal aqui, ó, essa. Essas proteínas de sinal, quando elas se ligam nesses fósforos que estão aqui, ó, no domínio da tirosina sinase, quando eles se ligam aqui nesses fósforos, elas se tornam, essas proteínas aqui, ó, que são as de sinal, elas se tornam ativadas. A gente já viu várias proteínas que elas são ativadas por fosforilação. Essas enzimas aqui, ó, essas proteínas, elas são exemplos disso. Elas são ativadas por fosforilação. Quando elas se ligam aqui nesses fósforos, são ativadas. Isso faz com que o processo de sinalização, ó, intracelular ele aconteça, certo? Tá. Vou passar. Pronto. A via de Haas. Essa via aqui, ela é uma via que ela tem uma importância muito grande no metabolismo do câncer, como eu falei. Essas proteínas associadas esses receptores associados a enzimas, eles fazem parte do metabolismo do câncer. Por isso é muito importante que a gente saiba, que a gente estude bem sobre eles, porque é uma área muito interessante. A via de Haas, ela é um componente chave, né, na sinalização intracelular dos receptores tirosina sinase. Certo? Vamos entender, então, por que eles são tão importantes, a via de Haas. Uma outra característica dela é que ele funciona como um interruptor molecular. Quando a gente... interruptor é esse liga-desliga da lâmpada. Então, se ele é um interruptor molecular, ele atua na ativação e na desativação baseado nesse sinal. Certo? Ela se auto-inativa pela hidrólise de GTP e GDP. Foi falado anteriormente, né, sobre o processo de... Deve ter sido falado. Sobre o processo de ativação, né, que é quando a proteína ela recebe o sinal, ela inicia uma cascata de reações a partir desse sinal, né, como a Ana Letícia bem introduziu, certo? Essa proteína, ou essa via de Haas, ela funciona da seguinte forma. Quando ela é ativada, né, vem o sinal, ativa o receptor, que gera uma cadeia de reações no meio intracelular, tudo bem. Certo? Só que precisa ser desativado também. Se você deixar é como se você chegasse numa casa e deixasse a campainha lá permanentemente ligada. Se você não tirar seu dedo do interruptor, vai permanecer ligada lá. Não é para funcionar assim na célula. Então, da mesma forma como ativa quando a célula tem necessidade, também tem a necessidade de desativar quando ela não tem mais. Certo? E essa inativação ela acontece dessa forma, por hidrólise do GTP a GDP. Certo? E a falha nesse mecanismo de inativação, ela está associada ao câncer, como eu falei. Vamos entender, então, como é que acontece essa ativação e inativação pela via de Hess. Certo? Ó, vem aqui o sinal, acontece a dimerização, como eu falei, ó, a junção da tirosina quinase, que é essa daqui, ela fica ativada, se junta aqui a ela um fator de troca de nucleotídeo de guanina, que é faz parte da via de Hess, né? E esse fator de troca de nucleotídeo de guanina, ele ativa, aqui, ó, como a gente pode ver, ele ativa a proteína Haas inativada, certo? Aqui, como a gente pode ver, ó, o GDP, ó, que está aqui ligado à proteína Haas, ela está inativa, certo? Quando ela se torna ativa, ó, ela ganha um GTP, ela fica com um GTP, ou no caso ela foi... Sim, pronto, foi fosforilada, exatamente. A partir da fosforilação dela, ela se torna ativada. Tá aqui, certo? Só que a gente viu que ela se auto-inativa pela hidrólise de GTP a GDP. Aqui ela está ativada, ó, tem um GTP. Quando ela está desativada, ela tem um GDP. O que acontece, gente? No câncer, em 30% dos casos de câncer de seres humanos, esse mecanismo de inativação aqui, ó, por hidrólise, ele tem algum defeito, ele tem alguma mutação. Ou seja, esse mecanismo, ele é importantíssimo no metabolismo do câncer, já que 30% dos casos de cânceres humanos, eles estão associados a um defeito, a uma mutação nessa hidrólise. Passa. Tá. Temos também a via de Jacques-Stade. Certo. Até agora a gente estava falando sobre sinais que chegam nas células e desencadeiam reações no meio intracelular. Certo.
Só que essa cadeia de reações, ela é demorada, ela é um pouco demorada. Essa via, ela já é um pouco diferente. Ela atua diretamente no núcleo. Ela não passa por uma cascata inteira para chegar num resultado ali na célula. A partir do sinal que acontece, chega o sinal na célula pelo receptor, a partir desse sinal já desencadeia uma mensagem direta para o núcleo. A STAT, aqui é uma proteína transdutora de sinal e ativadora de transcrição, e a JAK, ela é uma proteína tirosina sinase não receptora associada à citocina. Vamos entender como é que funciona esse processo. Aqui, os receptores de citocina, eles estão aqui, são estimulados pela citocina que chega, né? Certo? Essas são as proteínas JAK, né? Elas estão aqui. Elas iniciam uma fosforilação aqui, como a gente pode ver. E essa fosforilação, ela recruta proteínas STAT, que são essas aqui, A gente vê que as proteínas STAT, elas vêm aqui para próximo dos receptores de citocina, certo? Quando eles vêm aqui para próximo dos receptores de citocina, acontece a fosforilação dessas proteínas STAT, que são essas aqui, essas roxinhas, certo? Quando essas proteínas elas são fosforiladas, acontece um processo de dimerização. Como eu falei, a dimerização é como se fosse uma junção, né? Pega duas peças, junta e forma só um. Pronto. Vamos entender assim. Essa dimerização aqui, quando essa proteína STAT ela é dimerizada, ela fica ativada, e a partir daqui, quando ela está ativada, ela vai então diretamente para o núcleo e ela atua na expressão gênica, ativando ou desativando algum gene que seja alvo. É assim. Pronto. Agora vamos para as formas de regulação das atividades dos receptores. Como eu falei, os receptores eles são ativados, mas também precisam ser desativados. Precisa ter um mecanismo de regulação nesse processo. Quais são os mecanismos de regulação? Pode ser um sequestro do receptor. A gente vê que o receptor está aqui, né? Ele está bem aqui. Quando ele é ativado, para que ele não fique permanentemente ativo, acontece então um sequestro desse receptor. Literalmente um sequestro. O endossom vem aqui, pega ele daqui e ele sai aqui da superfície. Quando ele sai da superfície, ele não consegue mais receber nada. Então, ele não permanece ativado. Certo? Um outro modo é a retrorregulação do receptor. Aqui já é diferente. O receptor ele é captado pelo lisossomo e é degradado pelo lisossomo. Ou seja, o receptor, ao ser captado, e aconteceu o processo de estimulação dele, acontece também a degradação dele. Se o receptor foi degradado, ele não recebe mais sinal nenhum. Certo? Uma outra é a inativação do receptor. Aqui, o receptor ele é inativado. Quando ele é inativado, também não consegue mais receber nada. Um outro é a inativação por proteínas sinalizadoras e também a produção de proteínas inibidoras. Né? Quando o receptor ele é ativado, ele inicia um processo de produção de proteínas inibidoras e acontece, então, a inibição desse receptor, ele não consegue mais receber nenhum sinal. Olá, bom dia. Nós dividimos o nosso seminário em 3 partes, basicamente. A primeira parte foi essa parte que os 5 primeiros integrantes terminaram de apresentar. Foi uma revisão da literatura que trazem os livros de bioquímica. Esse assunto de biosinalização é um assunto bem complexo e muito extenso. Então, nós procuramos realmente trazer de forma bem didática e de uma forma bem rápida. A segunda parte é essa que vai começar agora, um estudo de um artigo que nós selecionamos. E a terceira, quando a gente encerrar, vai ser justamente a resolução dessas questões aí que nós elaboramos. Cada um elaborou dois itens. E aí nós vamos responder, enfim, corrigindo. Então, a gente começa agora, essa segunda parte, sobre o estudo do artigo que nós selecionamos, Transdução de Sinais, uma revisão sobre proteína G. Nós tivemos uma certa dificuldade na hora de selecionar os artigos, certo? Esse assunto ele é bem complexo, mas também é bem interessante.
Não é à toa que ele é um dos últimos, porque a gente precisa de vários conhecimentos, né? Enfim, lá, quando a gente estuda as macromoléculas, enfim, todo o metabolismo, e chega aqui na comunicação celular. E ele vai ser uma porta de entrada justamente para a fisiologia no próximo semestre, para a farmacologia, enfim. E nós encontramos artigos, por exemplo, que traziam associação da biosinalização com por exemplo, com a contração muscular. Tu está ali na academia, pega um peso, como que funciona ali a comunicação, né, aqui nas células do músculo? Um outro artigo que a gente viu também, bem específico sobre o câncer, que vamos já falar também, só que era bem mais específico. Nós encontramos um outro também do efeito de antidepressivos, certo? Então, é bem interessante que você passe a entender como que o remédio funciona ali de forma microscópica, essa comunicação celular. E um outro nos usuários de drogas, como, por exemplo, o usuário de cocaína, de LSD, enfim, maconha, o crack, como que esses agentes químicos, como que essas substâncias vão ser recebidas ou percebidas pela célula, né? Como que ocorre essa comunicação celular e qual o sinal que ela responde, quais os efeitos, enfim. Só que a gente precisaria de um conhecimento bem mais profundo e realmente nós estamos no primeiro período. E aí, esse aqui foi realmente bem mais simples que nós encontramos, justamente por causa do assunto de proteína G, de proteínas. Então, esse estudo do artigo, ele foi publicado, esse artigo aqui, ele foi publicado em 2011, então ele tem 10 anos de publicação. Priscila Moura é uma doutora em farmacologia e o Felipe Vidal foi o aluno, à época, aluno dela da graduação. Pode passar. Mas antes disso, para a gente não estar perdido aqui em que momento da literatura em que nós estamos, eu trouxe esse resumo aqui, esquemático, de tudo que os meninos falaram. Sinalização celular. Então, a Ana Letícia começou com a ideia de sinalização, comunicação celular, biosinalização, é a mesma coisa, enfim, essa comunicação da célula. Aí passamos pelos tipos de sinalização, pela velocidade, que a Manu falou, esses 2 tópicos, enfim, e seguiu até aqui, ó, na parte de receptores. Essa parte aqui de baixo continua, essa de cima aqui, receptores, e nós estamos justamente aqui, ó, o artigo vai falar justamente dos receptores associados à proteína G, certo? Então, aqui é só para a gente se situar, nós nos situarmos onde que nós estamos dentro do assunto de sinalização. Pode passar. Então, o artigo Transdução de Sinais, uma revisão sobre proteína G, Priscila Moura e Felipe Vidal. Aqui nós temos o resumo, os objetivos do artigo. Revisar o assunto proteína G e seus mecanismos de transdução celular de forma abrangente e didática. Fontes de dados. Isso aqui é uma revisão de literatura. Eles colocaram esses descritores aqui, ó, vamos já observar, nessas plataformas, certo? Cielo, do PubMed, Lilacs, enfim, colocaram lá e observaram quantos artigos apareciam. Síntese de dados, a síntese de todo o artigo. Transdução de sinais é uma função fisiológica que intermedia o estímulo externo e a resposta celular, sendo passos de conversão intracelular do agonismo de várias substâncias. Enfim, toda a síntese do resumo está aqui e do artigo. E as conclusões, a revisão da literatura mostra que o tema proteína G não tem gerado muitos trabalhos experimentais. Entretanto, o estudo desse composto proteico evidencia uma grande importância na fisiologia. Os descritores que eles utilizaram na pesquisa: transdução de sinal, subunidade beta da proteína G, subunidades beta da proteína, enfim, isso aqui é o resumo. Pode seguir. O que nós vamos fazer agora, eu, a Carolina e a Maria Clara, é esmiuçar os tópicos, as seções do artigo. A introdução, o histórico, mecanismo de transdução, a classificação das proteínas G, subunidades alfa da proteína G e seus receptores no câncer e as conclusões. Então, o que a gente quer aqui é justamente associar essa ideia com a teoria. Pode seguir. Introdução. Quando a gente vai ler um artigo, isso, claro, é uma dica de leitura, a primeira coisa que a gente tem que observar são as palavras-chave ou então as expressões, né? Porque ali você lê rapidinho e tal.
E eles trazem, os autores, na introdução, essas três expressões principais e trazem as ideias delas. Proteínas G, transdução de sinais e receptores e estrutura das proteínas G. Então, eles começam caracterizando o que são essas proteínas. Proteínas G fazem parte de uma superfamília de proteínas, possuem ali mais de 50 descritores, certo? Essas proteínas G, aqui na figura, essa aqui, certo? Representada por essa imagenzinha aqui. No estado inativo, elas estão acopladas a receptores que ficam aqui no meio intracelular, aqui é a membrana, certo? E ativadas, elas migram pelo citosol, que mostra justamente essa imagem, e ativam enzimas amplificadoras ou canais iônicos. Então, isso aqui são as características das proteínas G que elas trazem já bem de cara. Eles trazem também o conceito de transdução de sinais. É o processo de ativação dos eventos intracelulares por estímulos externos. Então, eles são bem objetivos. O que é a transdução de sinal? Tem a molécula, tem a célula, certo? Elas possuem um receptor, e aqui a gente faz o link justamente com aquele assunto de membranas. Esse receptor vai captar o estímulo, ocorre aqui uma interpretação desse estímulo. Se essa interpretação passa pelo núcleo, nós vimos com a Manuela a questão da velocidade, ela vai ser bem mais lenta, demorando aí questão de horas. Se passar por fora, enfim, salvo o citosol, questão de segundos, certo? E depois ela vai emitir uma resposta, certo? Emite uma resposta. Então, essa é a ideia que a gente precisa sair do seminário aprendendo aí de o que é biosinalização. Essa é a ideia. Eles trazem também o que são receptores e estruturas da proteína G. Então, é o seguinte, essa imagem não é do artigo, mas fica bem mais didático. Temos aqui a membrana celular. Aqui, nessa cozinha roxa, o receptor, né? O receptor. E acoplado a ele, nós temos aqui a proteína G. Essa proteína G é formada por 3 subunidades, alfa, beta e gama, certo? Alfa com verde, beta rosa e o gamazinho aqui amarelado. 3 subunidades que justamente são chamados de heterotriméricos, né? Proteínas G heterotrimétricas, justamente porque composto por 3 subunidades diferentes. E vão reagir, como já foi explicado na parte anterior, com o GDP e o GTP. Nessa parte da introdução, os autores ainda dizem que tem indícios de que esse mesmo mecanismo aqui de sinalização está presente nos vegetais. E aí eles passam, pode seguir, para o próximo tópico, que é o histórico, um tópico bem curto no artigo, e eles dizem da importância da descoberta dessa proteína G. Quem foi que descobriu? Vamos lá. Começou, então, em 1971, com Marty Rodbell, bioquímico dos Estados Unidos, e ele diz o seguinte, naquela época, ele propôs a existência de um intermediário entre o receptor transmembrana, né, e a enzima amplificadora celular. Então, tem um intermediário. E esse estudo, na época, ficou parado. Somente com a chegada aqui, com a contribuição de Alfred Gilman, que também é um bioquímico e farmacologista, foi que ele purificou esse composto, certo? E ele isolou essa proteína, e após ser inserida no meio essa proteína, após ser inserida no meio intracelular, ela devolvia a função para as células que apresentavam receptores e enzima amplificadora sadias. Então, purificou, isolou essa proteína, descobriu essa função e deu esse nome aí de proteína G. Isso aí, essa grande descoberta deles dois, né, fez com que em 1994 eles ganhassem aí, fossem reconhecidos pelo Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, revolucionando aí esse campo, né, trazendo grandes contribuições, justamente pela descoberta dessa proteína G acoplada ao receptor. Pode passar. De forma também bem resumida, eles trazem esse mecanismo de transdução, que já foi explicado aqui. Tem a célula, ela recebe o estímulo externo, interpreta e depois emite uma resposta. Eles dizem o seguinte, ó, aqui nós temos, então, aqui a membrana, nós temos justamente aqui o receptor, em verde, essa molécula sinalizadora, certo? E aqui, ó, em amarelo, justamente as 3 subunidades,
a alfa, beta e gama. Esses receptores acoplados à proteína G, do inglês vem a sigla GPCR, tem 7 domínios na transmembrana, já está justamente aqui, intercalado, né, na membrana, transmembrana. Tem no meio extracelular, nessa pontinha aqui, verde, um terminal amino, e no meio intracelular, um terminal carboxila. Esse receptor aqui em verde, ele é justamente quando ele recebe essa moléculazinha aqui, esse sinalzinho, esse estímulo externo, a primeira estrutura envolvida no mecanismo de transdução é justamente ele, certo? E aí a gente tem que observar a atuação de 2 proteínas durante todo esse mecanismo aqui. Quando ocorre esse primeiro contato, a primeira proteína que vai ativar essa comunicação é justamente uma proteína auxiliar com as siglas GEF, do inglês está aqui, certo? E aí o que é que acontece? As subunidades aqui vão se dissociar, né? A subunidade alfa se dissocia das subunidades beta e gama, e aí vai acionar, então, uma resposta celular. E aí gera justamente essa comunicação que já foi explicada com o GTP, não é? E aí entra em ação uma outra proteína. Agora vai ser uma proteína de manutenção desse mecanismo, a proteína GDI, aqui do inglês. Então, nesse mecanismo de transdução, nós temos 2 proteínas que a gente precisa, então, ficar atento. Essa primeira, a GEF, que é justamente de ativação, ela que inicia essa comunicação, e a outra para manter o estado de ativação, a GDI. E aí forma, então, esse mecanismo cíclico, certo? Pode passar. E agora, então, a Carolina vai dar sequência ao estudo do artigo. Bom dia, pessoal. Agora nós vamos dar continuidade aqui ao que os meninos começaram a apresentar. E nós vamos falar de algo importantíssimo na bioquímica, que é a proteína G. Como o Bruno e os outros meninos também já citaram, eles já deram a introdução sobre a proteína G, mas eu vou falar um pouquinho mais para poder destrinchar ela e apresentar para vocês. A proteína G, ela é heterotrimétrica, ou seja, ela tem 3 subunidades. Como vocês podem ver aqui na figura, ela tem uma subunidade A, alfa, beta e gama. E vocês podem perceber aqui pela figura que a subunidade alfa... Peraí, minha gente, que eu sou canhota. Que a subunidade alfa, ela tem uma ligação aqui direta com a membrana. E a subunidade beta, não. A subunidade beta, ela está ligada à alfa, e a alfa, sim, vem se ligar aqui à membrana. Que aqui a gente vê que esse dímero que o Pedro explicou bem, né? Essa união aqui da subunidade beta com a gama, elas se ligam aqui, entra aqui na membrana o miristoil, e aqui a alfa, o geranil. E aí, essa subunidade alfa, ela tem 2 domínios. Ela tem o domínio GT-base e o domínio helicoidal. O domínio é como se fosse a parte mais como se fosse mais enovelada, né? E que apresenta a função daquele grupo ali, naquele local da subunidade. A gente vai ver que a subunidade alfa é de extrema importância, porque é nela que se liga o GDP e o GTP, que vai gerar a ativação ou a inativação dessa proteína G, para que ela faça todo aquele processo de encaminhamento da mensagem que a célula quer, que o corpo quer responder. Porque, como os meninos já enfatizaram bastante, vem uma molécula sinal que se liga a um receptor, e aí o receptor, ele precisa ter um mecanismo para passar essa mensagem que ele quer passar. Então, essa proteína G vai ser justamente esse mecanismo para passar para frente essa mensagem. Aqui,
Novamente, a proteína G, como o Bruno já explicou muito bem, ela pode estar no seu estado inativo. Vocês podem ver que as 3 subunidades aqui estão ligadas e está ligada a subunidade alfa ao GDP. Só que, quando ela fica ligada ao GTP, ela torna-se ativada. Vamos ver mais um pouquinho, pode passar. Uma coisa muito importante, que a gente não vê muito sobre isso, mas que eu achei super interessante por que tem as classificações das proteínas G. As principais classificações que eu vou falar aqui são as que o artigo cita, que é da proteína GS, GI e GQ. E de onde é que vem, onde é que surgem essas proteínas? Elas surgem dessas isoformas aqui, porque tem as subunidades. Alfa, como eu já falei, beta e gama. Existem ainda vários e vários estudos que ainda estão descobrindo outras famílias, outras subunidades. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar essas daqui, que a alfa S é para a família da proteína GS, a I, que é para a proteína GI, e a Q, que é para a proteína GQ. E é importante falar que, por exemplo, cada letrinha dessa daqui, né, uma subunidade dessa, por exemplo, algumas têm relação com função diferente. Por exemplo, olfativa, como a analista bem falou no início, cada resposta celular vai depender de uma subunidade dessa e da proteína, da classificação da proteína. Pode passar. E aí, o que acontece? Eu coloquei logo aqui de cara uma doença, porque, como eu estava falando das subunidades da proteína G, e essas 3 subunidades, elas estão em comum nos 3 tipos principais que eu vou falar. Quando ocorre uma modificação ou algum erro na subunidade alfa da proteína G, pode ocorrer essa síndrome de, eu não sei falar direito, eu acho que é McCune-Albright. Que o que acontece? Como características, há uma hiperprodução do AMP, que ele vai gerar o que o Pedro falou, a campainha tocando direto, sem ter aquela inibição. Por quê? A célula precisa de um estímulo para ativar, mas como a professora falou, não pode só ficar ativado, tem que desativar. E aí, quando ativa demais, o que pode acontecer? Os tecidos, eles estão exageradamente ativados. Olha aqui como acontece uma hiperprodução do tecido ósseo. E aqui é chamada até mancha café com leite, o nome, por causa dessa coloração que ela recebe. E essa síndrome aqui, ela é responsável por muitos problemas endócrinos, né? Endocrinopatias, doenças relacionadas ao sistema endócrino. Geralmente, pacientes com essa síndrome, eles apresentam hipertireoidismo, podem apresentar bócio, entre outros fatores. Existe a possibilidade da apresentação da síndrome de Cushing, que já são outras doenças que vão sendo desencadeadas por causa de um erro na subunidade alfa. Pode passar. Aqui, só para poder exemplificar e ficar mais claro para vocês como é que acontece a ativação da proteína G. Aqui vocês estão vendo que o receptor, ele ainda não está com ligante, né? Então, a proteína G aqui, ela está inativada. Tá vendo aqui ela toda bonitinha, juntinha ao alfa, beta, gama, com o GDP, né? Aí chegou aqui o ligante. Tudo bem, chegou o ligante. Aí vai acontecer a troca, por causa daquele gap que o Bruno explicou. Essa troca do GTP pelo GDP. Por que ela é chamada proteína G? Justamente por essa mudança aqui no nucleotídeo, que ela vai mudar de GDP para GTP. E agora sim ela vai ficar ativada. Quando ela fica ativada, o que acontece? Há uma dissociação entre o dímero beta-gama e essa subunidade alfa. E a subunidade alfa, que está aqui acoplada, com o GTP acoplado, ela vai poder emitir o sinal que ela quer, a mensagem que ela quer emitir. Então, aqui no caso, ela se ligou
a uma enzima efetora. Tá vendo aqui que a enzima efetora está aqui esperando, aí vem a subunidade alfa e se liga a ela. Então, ela está programada Para receber. É por isso que, por exemplo, quando tem um fármaco, alguém já se perguntou por que quando a gente toma uma dipirona, ela vai agir lá no nosso dedão do pé, em vez de agir em outro local, quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma um remédio, porque que vai passar justamente a dor de cabeça. É isso que a gente tem que interligar quando a gente está estudando isso aqui, colocar na prática para a gente ver que realmente isso aqui não é, ah, meu Deus, isso aqui é alfa, beta, gama, que coisa difícil. A gente tem que ver a importância disso aí, a aplicação prática disso. Então, o que acontece? Essa enzima efetora, ela vai agora produzir um segundo mensageiro. Qual era o primeiro? Era lá, né? O ligante, o sinal, ele vai passar aquela primeira mensagem para a célula, vai ter aquela ativação, aí aquele caminhozinho que as meninas falaram sobre a tradução e tudo, agora vai gerar um segundo mensageiro. Por quê? Porque esse segundo mensageiro aqui, ele tem que encaminhar a mensagem. Pode passar. E agora também a desativação, né? Com a hidrólise do GTP, ele vai perder o fosfato, né? E aí vai voltar a ficar com o GDP, e aí ela se junta de novo. Tá vendo aqui ela toda unidazinha, virou trímero de novo e ficou inativada. Pode passar. Aqui eu coloquei só as principais proteínas G e exemplos de suas ações, antes de começar a falar outros. Aqui é como se fossem assim, os principais realmente que chamam mais a atenção. Por exemplo, a GS, porque estimuladora, ela ativa canais de cálcio, ela ativa a adenilato ciclase. Já a GI, ó, inibitória, ela inibe a adenilato ciclase. Aqui, a GS, ela vai ativar os canais de cálcio e a GI, os de potássio. A GQ, eu não vou falar das outras porque o artigo não está falando das outras. Então, vamos concentrar aqui na GS, GI e GQ. A GQ, ela ativa a fosfolipase C, que é uma enzima de membrana, como os meninos já falaram antes, fica tudo interligado, eles falaram dos receptores enzimáticos. Aqui a gente vai falar mais um pouco. Pode passar. Então, tá aqui. A proteína GS, ela é estimulatória e ela vai fazer o quê? Ela vai ativar uma proteína transmembranar que está transmembranar por quê? Né? Porque ela está passando aqui, vocês estão vendo aqui que ela está passando pela membrana plasmática 12 vezes. Ela tem 12 pedacinhos aqui. E aí, o que acontece? É a adenilato ciclase. Como eu tinha falado antes, a GS ativa a adenilato ciclase e a GI inibe a adenilato ciclase. Pode passar. Aí, só para a gente entender um pouco aqui como é esse mecanismo, como a adenilato ciclase, que eu acabei de mostrar para vocês, ela foi ativada, ela vai pegar aqui o ATP, vai liberar 2 fosfatos do ATP, e aí vai gerar o AMP, monofosfato, né? Antes ele estava aqui trifosfato, agora vai ser monofosfato, e vai fechar aqui o ciclo. Tá vendo que para cá estava aberto, para cá ela fechou. Por isso que é AMP cíclico. E a fosfodiesterase do AMP, que é outra enzima que ela vai desligar o sinal. Por quê? Porque esse AMP cíclico aqui, se ele ficar ativo sempre, ele vai acontecer aquela hiperprodução que causa aquelas síndromes, aquelas doenças que a gente já começou por elas citando. Então, ele precisa voltar a ser o seu próprio AMP, sem ser o AMP cíclico. Então, o que acontece? Essa fosfodiesterase desliga a campainha, desliga o sinal. Aí, uma coisa interessante que eu encontrei foi o quê? Que a cafeína, por exemplo, que a gente utiliza para ficar mais ligado, né? Mais acordado. A cafeína, ela funciona como? Ela vai inibir, bloquear esse passo aqui. Então, o que acontece? Fica uma produção aumentada do AMP cíclico, por isso que ela é estimulatória. Pode passar. Dando continuidade aqui, eu vou mostrar
passo a passo aqui, como é que acontece? Eu já falei que a adenilato ciclase produz o AMP cíclico, e esse aumento da concentração do AMP cíclico vai culminar na ativação da proteína quinase dependente de AMP cíclico, que é aquela PKA que a gente já viu várias vezes ao longo do nosso curso. O que acontece? A PKA, ela também é uma proteína que fica no seu estado ativo, aqui, e no seu estado inativo. Então, tem que acontecer alguma coisa de novo para ativar ela. Essa proteína aqui, ela tem 4 subunidades. Vocês podem ver que ela tem 2 subunidades catalíticas e 2 subunidades regulatórias. O que acontece? Ela está aqui, quando vai acontecer a superprodução aqui, a adenilato ciclase produz o AMP cíclico, estão vendo aqui o AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele vai se ligar a esses sítios que existem aqui nas subunidades regulatórias. E aí, o que acontece? Há uma mudança na conformação dela. Ela vai se ativar, as subunidades regulatórias continuam aqui, mas vocês veem que as subunidades catalíticas, elas se separam. E essas subunidades catalíticas, elas vão sair por aí na célula para fosforilar e fazer outras ações, outras ativações, exatamente, que é a partir daqui. Pode passar. Aí, aqui é um vídeo para mostrar de uma forma bem didática o que eu acabei de explicar, que vai acontecer primeiro. Vai dar o play aí que eu vou tentar... Hã? Tem não, sou eu mesmo. Bom, chegou aqui, por exemplo, um hormônio, né? Aí ele chegou aqui nesse receptor, a alça C3 aqui, ó, saiu o GDP, né, da proteína G, veio o GTP, aí ativou a proteína G, se desligou aqui, aí a proteína, a subunidade alfa vai e se liga à adenilato ciclase. Inativa, ó, ela vai ficar ativada agora. Ativou a adenilato ciclase. Vem o ATP, né, aí com a adenilato ciclase, forma o ANP cíclico, que vai se ligar às subunidades catalíticas aqui da PKA, que vão se separar. E aí, as subunidades catalíticas, elas vão lá sair para fosforilar quem ela tem que fosforilar, certo? Aqui foi só para ficar uma demonstraçãozinha. Pode passar. Bom, em relação à proteína S estimulatória, existe uma relação muito importante com a toxina da cólera. Por quê? Porque a toxina da cólera, ela deixa essa proteína S aqui ativada. Então, o que acontece? Ela impede que haja a hidrólise do GTP, da subunidade alfa, da proteína GS, né, no epitélio intestinal. E aí, o que acontece? Como tá, ela vai se manter ativa, porque vai continuar com os GTPs, né? Se não vai haver a hidrólise para o GTP voltar a ser GDP, ele vai continuar sendo GTP, ela vai continuar ativa e ela vai continuar produzindo o AMP cíclico. E o que acontece? Quando ela está ativa, ela deixa aberto canais. Aqui são canais iônicos que o Pedro já tinha explicado, o Rodrigo, se eu não me engano, explicou. E aí a gente vê aqui, acompanha, ó, por exemplo, chegou a toxina da cólera aqui, né? Aí ela se ligou com o receptor, aí a proteína G foi ativada aqui, aqui a subunidade, a adenilato ciclase foi ativada, formou aqui, formou aqui o AMP cíclico, e aí abriram aqui os canais. E sai o cloreto, sai o sódio, que vai formar o que lá fora? Na luz intestinal, cloreto de sódio. Esses sais lá vão formar um gradiente, vão formar uma concentração que vai fazer o quê? Com que a água tenha que sair do espaço intercelular, ela vai para o lúmen, que é a luz ali do intestino delgado. Se vai aumentar a quantidade de água lá, vai acontecer o quê? E aí a diarreia vai levar a quê? Exatamente. Então, a diarreia forte, ela é muito forte realmente, ela é pouco sensível à reidratação, por isso que é uma doença tão perigosa, que leva a uma intensa desidratação. Pode passar.
Aqui eu vou falar rapidamente da proteína GI. A proteína GI é como se ela fosse um balanço para a proteína GS. A GS ela é estimulatória, a GI é inibitória. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, lá vocês viram os canais de cálcio, cloreto, né, sódio abertos. Aqui vocês viram que por exemplo, ela fecha o canal de cálcio, mas abre o de potássio. E aí modifica, por exemplo, se quando havia a proteína GS, havia uma despolarização, com a proteína GI, há uma hiperpolarização. Pode passar. Bom, agora um pouco sobre a proteína GQ. Vocês viram que a GI e a GS, elas atuam sobre as enzimas adenilate ciclase, ativando ou inativando, e aqui a GQ vai ativar a fosfolipase C. Está bem aqui a fosfolipase C. O que acontece? Vem um mensageiro, o sinal, vai se ligar ao receptor, a proteína G, que estava inativa aqui, vai se ativar, a subunidade alfa vai se ligar à fosfolipase C, e aí essa fosfolipase C, ela tem, como o próprio nome diz, ela é fosfolipase. Ela vai agir quebrando, né, lipídios, né, que estão aqui próximo da membrana. Então, vocês estão vendo aqui, esse PIP2, não dá para ler muito, mas eu vou falar aqui, PIP2, que é o fosfatidil inositol bifosfato, essa fosfolipase vai fazer com que ele se divida em diacilglicerol e inositol trifosfato, né? Inositol trifosfato. Aqui é um IP3. É um lipídio que tem na membrana que vai sofrer essa degradação através dessa enzima. Exato. E ele, como ele é hidrossolúvel, ele pode caminhar aqui pelo citosol. E esse aqui, que é o diacilglicerol, ele é hidrofóbico, né? Então, ele fica ligado aqui à membrana. Ele não vai circulando aqui como o IP3 vai. Aí, o IP3, o que acontece? Ele vai se ligar aqui a um canal que vai permitir, ele vai ativar aqui a abertura desse canal. E o que acontece? O cálcio que está aqui dentro vai sair. E aí, com a saída desse cálcio, há a formação de um complexo que é cálcio-calmodulina, super importante, que a gente já analisou, que vai gerar respostas como contrações musculares, metabolismo, modificações metabólicas. Inclusive, essa calmodulina aqui, dependendo do local em que ela vai atuar, por exemplo, se for no endotélio, a estimulação para a produção do óxido nítrico, né, que ele é um vasodilatador, mas se for no... Me corrija, professora, se eu estiver errada. Se for, por exemplo, no coração, ela vai estimular outra coisa que vai estimular a contração, que é aqui por isso que ela faz a contração muscular. E esse diacilglicerol, ele também vai fazer a sua função aqui com a proteína quinase C, né, que é a PKC, e também vai gerar outra resposta celular. Pode passar. Tem outro videozinho também para a gente só fixar melhor aí esse sistema que eu acabei de explicar, para ficar bem didático. Tá aqui o hormôniozinho, se liga ao receptor, aquele processo inicial todinho de novo aqui. Você ativa a proteína G, né, com o GTP, a subunidade alfa vai lá para a fosfolipase C. Aí ela está aqui inativa, ó. Aí ela vai já se ativar. Quando ela ativa, tá aqui, ó, o PIP2, né? Vai formar aqui, vai se dividir de diacilglicerol e o inositol trifosfato. E vai abrir aqui o canal. Aí o cálcio que está aqui dentro vai sair, vai se ligar. Aqui, duas unidadezinhas aqui, duas aqui de cálcio, com a calmodulina. E aí, a calmodulina aqui formou o complexo, ó, cálcio, calmodulina, ela vai se ligar aqui
uma proteína efetora que vai ficar ativa agora. E aí vai gerar uma resposta celular. Aí a proteína quinase C, né, a PKC, ela vai se ligar lá ao DAG, né, que eu falei que ele fica aqui na membrana, porque ele é hidrofóbico, e duas moléculas de cálcio vão lá se ligar a ele está inativo aqui, também vai ficar ativado e vai gerar outra resposta celular. Pode passar. Legal, né, professora? Aqui é para falar para vocês só um mapazinho sobre os receptores acoplados, né? E os principais segundos mensageiros. Como a gente falou aqui, da proteína GS e GI, os segundos vai ativar a enzima adenilado ciclase, e o segundo mensageiro que a gente mais falou aqui foi o AMP cíclico, né? Que aí vai ativar a proteína quinase, e aí os efetores, né? Vão ser aqui enzimas, proteínas, transportadoras, as proteínas contráteis, canais iônicos, a GQ, que ativa a fosfolipase C, que aí o segundo mensageiro vão ser quem? O IP3 e o DAG, né? Que aí vão se juntar aqui, vocês veem que isso aqui vai formando aquela cascata que vai gerar diversas reações. Vai ser amplificado. Amplificado, exatamente. Pode passar. Agora quem vai dar continuidade é a Maria Clara. Obrigada. Certo. Bom, pessoal, vocês podem estar se perguntando por que a gente viu tanto sobre, como a Carolina estava explicando, G-alfa, GS, GI, GQ, ou por que os meninos tiveram que detalhar tanto os processos de sinalização. Por que a gente viu tanto sobre como é que chega, como é que vai, como é que para, como é que começa? Pessoal, isso é extremamente importante para que a gente entenda, como está explícito no nosso artigo, que nós tivemos de estudar, a questão da proteína G e dos receptores no câncer. Como é que eu vou saber que câncer se trata, como isso vai afetar, se eu não souber qual é a proteína G, se é alfa, se é I, se é a Q, que está sendo afetada e o que ela vai gerar naquele organismo? É isso que o nosso artigo ele vai falar. Ele traz as mais importantes proteínas afetadas, o que elas geram no indivíduo, e aqui eu vou associar ao que os meninos explicaram até aqui. Bom, primeiramente, eu preciso explicar para vocês que é o câncer. Como é que a gente vai estudar a influência das proteínas G no câncer se eu não sei o que é isso? Fisiologicamente, nós temos um equilíbrio de formação e destruição de células. Proteínas, que são, digamos assim, uma das macromoléculas que mais tem atuação no nosso organismo, elas vão ser responsáveis por identificar o processo celular, por continuar a proliferação celular, ou mesmo por fazer com que elas parem e possa haver também destruição celular. Mas o que acontece? Quando existe um desregulamento desse processo, nós vamos ter um crescimento acelerado das células. Isso pode gerar os tumores e os cânceres. Esses tumores e cânceres, eles podem ter 3 fatores principais. Nós temos a herança genética, ou seja, um gene modificado, pode ser dado pelos nossos pais. Pode ser alguma toxina do meio ambiente que veio adentrar no nosso organismo e afetar as proteínas, ou mesmo os genes, ou radiação que o nosso corpo acabou por receber. É importante lembrar que em alguns casos, ou às vezes em grande parte, a herança genética, o meio ambiente e a radiação, eles podem sim estar interligados para que haja realmente um defeito no nosso organismo. Bom, a partir disso, gente, a partir de entender o que é um câncer, como é que ele pode surgir, surge um conceito importantíssimo para o que a gente vai estudar aqui no artigo, que seriam os chamados oncogenes. Os oncogenes são formas mutantes dos genes das proteínas que regulam o ciclo celular. Como assim, Maria Clara? Pessoal, a proteína ela tem um gene que vai codificar a sua função. Se esse gene não estiver correto, se ele estiver errado durante todo o seu processo de transdução, isso vai fazer com que ele esteja mutado. Ele não vai poder fazer a devida função que ele tinha no organismo. Por isso, ele é chamado de oncogene. Esses oncogenes, segundo as pesquisas, e até mesmo no que traz o Leninger,
Ele diz que, até agora, as pesquisas dizem que eles estão relacionados às células, às proteínas receptoras, às proteínas transmembranas, às proteínas Gs. E aí, são justamente onde elas vão afetar e causar os nossos cânceres. Aqui, eu trouxe um exemplo para vocês entenderem como é que esse oncogene pode atuar. Olha, aqui a gente tem um receptor de fator de epiderme, de crescimento de epiderme aqui normal. Então, aqui eu tenho o domínio tirosina sinase, que vai se juntar para haver uma ligação. E aqui em cima, nós temos o chamado domínio de ligação do fator de crescimento da epiderme. Esse domínio, quando nosso receptor está ativado, ele vai se unir, as duas partes, a parte de dentro e de fora da célula, e lá em cima, esse domínio de ligação, ele vai ser responsável por se ligar a esse fator e, no momento necessário, interromper o processo de proliferação celular. Mas me digam, se lá em cima a gente não tiver esse domínio de ligação, a célula vai parar de crescer? Não, ela não vai. Ou seja, aqui nós temos um caso simples, aqui a gente pode perceber, em que o crescimento vai continuar, porque nós não temos um domínio que vai dizer pare, não se divida mais. A célula vai continuar se proliferando e podendo gerar um tumor. E essa aqui é uma proteína ARB, Bzão, que ela vai estar defeituosa e vai indicar um processo de câncer. Pode passar. Bom, é sempre importante que a gente veja esses infográficos. É uma maneira bem lúdica, obviamente. Isso não é a imagem real, mas é importante que a gente tenha uma noção. Nós temos uma célula normal, que é os tecidos, os órgãos. Está em processo de divisão celular, células normais, crescem, se reproduzem, tudo isso intermediado por proteínas. E aí nós temos os agentes cancerígenos, que, como eu citei, pode ser herança genética, pode ser alguma influência do meio ambiente ou mesmo uma radiação. Isso vai fazer com que nossa célula seja mutada. Estando mutada, a gente tem uma reprodução celular excessiva que gera tumores, e então pode desencadear um câncer. Pode passar, Thalia. Certo. Proteína G e seus receptores no câncer. Agora eu vou trazer para vocês o que o nosso artigo fala. O que ele vai falar sobre os receptores das proteínas, certo? Das proteínas G, e como é que ele vai relacionando esse processo, além de, obviamente, citar o que a Carolina estava explicando sobre o fato das proteínas G elas serem classificadas. O fato delas serem classificadas nos ajuda exatamente a identificar onde exatamente está a mutação. Aquele câncer na tireoide, na hipófise. Bom, qual é a proteína G que está sendo afetada? Eu vou já explicar para vocês. Primeiro, a gente tem que lembrar, como o Bruno falou lá no início, GPCR é uma sigla em inglês que fala sobre receptores da proteína G, certo? E aí, o que acontece? Gente, uma mesma receptor de proteína G, ele pode atuar sobre várias proteínas G. O que isso me diz? O que vocês acham que isso significa? Bom, se um mesmo receptor atua em várias proteínas, se esse receptor for alterado, ele pode ocasionar mutações. Seja doença cardiovascular, seja uma diabetes, seja mesmo um câncer ou tumor, tá certo? O que acontece? Alguns estudos, que é o que vem mostrado no artigo, eles dizem que mutações somáticas nesse receptor estão associadas e são encontradas nas relações com o hormônio estimulante da tireoide, com o receptor desse hormônio. Então, eu vou ter adenomas tireoidianos hipofuncionantes, porque esse receptor, por estar afetado, por estar mutado, ele vai, quando é receptor desse hormônio, do hormônio estimulante, ele vai fazer com que eu tenha uma produção excessiva. Porque o que eu falei para vocês? Não vai haver uma sinalização de pare, não continue a produção. Então, eu tenho um adenoma da tireoidiana. Outros exemplos é que existem achados do receptor do GPSR em carcinomas relacionados ao hormônio estrogênio que está acoplado à proteína G. Então, esse estrogênio acoplado à proteína G, uma vez que tem esse receptor defeituoso, ele vai estar encontrado em carcinomas. Então, tumores da mama, tumores na próstata, vão estar associados também ao GPSR. Por quê? Porque análises e estudos têm mostrado que eles estão presentes sim nesses tumores, nesses carcinomas, tá certo? E agora, mais especificamente, pessoal, eu vou trazer para vocês o oncogene GSP. E é aqui que entra o que a Carolina estava explicando. Mas é claro, eu não preciso saber do que é a proteína G-alfa-S, não. Não preciso, não vou precisar na minha vida. Pessoal, o oncogene GSP, que vai estar relacionado a carcinomas corticotróficos e também aos níveis altos de AMPC, ele é uma alteração justamente no codificador da subunidade alfa do GS.
Para que eu possa explicar esse câncer, eu preciso saber onde ele vai estar atuando, eu preciso saber onde esse receptor vai estar errado. E o que é que vai acontecer? Esse oncogene ele é originado de uma troca de códons que nós estudamos recentemente com a professora, que são altamente conservados, a arginina e a glicina. O que é que vai acontecer? A gente pode pensar, os códons alterados não vai gerar nada. Está aqui. O oncogene GSP, ele é a origem disso. A subunidade, o GNA S1, que dá origem à subunidade alfa, ele vai ter as bases do códon trocadas. Por ter essa troca, nós vamos ter resposta do oncogene nesses dois processos. O que acontece? No segundo caso, vou começar por aqui. O João Pedro explicou para a gente sobre o processo de GTPase. Eu preciso da transformação da hidrólise do GDT em GTP, e essa transformação vai me gerar energia para eu fazer a proliferação celular. Mas e se ninguém parar? Se não houver realmente o stop desse GTPase, se a GTPase não voltar à sua origem de GDP, o processo celular continua. Então, aqui eu vou ter uma GTPase diminuída, ou seja, não vai existir a hidrólise do GTP, vai elevar os níveis de AMPC, que, como a Carol explicou, o AMPC cíclico, ele vai fazer com que nós tenhamos atividades secretórias excessivas. E tecidos como a hipófise, a tireoide, vão ter a sua atividade desregulada. Então, o que vai ter lá? Se eu não tenho uma parada, eu vou ter maior secreção, eu vou ter maior proliferação, e isso pode vir a originar um câncer. Aqui, a gente tem a alteração das vias de crescimento. O que foi que falei? Adenomas corticotróficos, perdão. É aqui. Nesse caso aqui, eu acho que a imagem está até pequena, mas o que acontece nessa outra via com o oncogene GSP? Ele também vai explicar esse processo de crescimento desregulado. Nesse caso aqui, a atuação não vai ser na G-alfa, G-alfa-S, vai ser na GI. Ela é inibitória. Então, os níveis altos de AMPC, na verdade, não vão estar aqui. Nesse outro caso da atuação do oncogene GSP, a AMPC vai estar baixo. Eu vou ter uma outra resposta, porque nós não temos uma atividade de proliferação. E, na verdade, isso vai influenciar no que a gente chama de RAF1, que está aqui, mas acho que a imagem está muito... Não, acho que não está para ampliar, né? Opa. Acho que porque o computador acaba deixando embaçado mesmo. Mas o que acontece? A RAF1, ela vai ser um tipo de... Oh, meu Deus. Ela vai ficar assim mesmo. Enfim. Perdão, gente. Era para a imagem estar maior para vocês poderem entender um pouquinho. Mas o que acontece? A RAF1, ela vai ser um mecanismo de ativação da proliferação celular, certo? Uma sinase. E ela vai estar responsável pela regulação dessa MAPK, que vai desembocar o desenvolvimento no núcleo e vai comandar as vias de proliferação celular. Fazendo com que nós temos aqui a transcrição dos genes, tá certo? E é justamente aqui que esse oncogene GSP vai atuar. Ele vai fazer com que nós tenhamos um processo modificado, mutado, tá certo? Então, nós podemos ter a proliferação de genes mutados, que vai desencadear lá na frente uma proliferação celular e de proteínas erradas, que vão desencadear funções que não são aptas para o nosso organismo, tá certo? E isso, obviamente, tumores, câncer, atrapalham na funcionalidade do nosso organismo. Natália, se tu puder diminuir, que acho que ainda tem uma frasezinha aqui embaixo. Bom, esse oncogene GSP, falei, ele está relacionado à mutação da proteína GNAS1, certo? Isso é relacionado à subunidade alfa de GS, aqui no caso dos níveis altos de AMPC, e no caso das vias de crescimento corticotróficos, está relacionado à GI. Aqui é estimulatório, aqui é inibitório. Já o oncogene GPI2, ele vai estar relacionado a um processo de mudança de códons, arginina e a glicina, mas em outra
outra proteína, que seria a GANA e 2. A mudança dessas bases de códons também vai provocar um outro processo, que é a proliferação excessiva nas regiões da ovariana e também tireoidiana. Então, essa daqui vai promover uma proliferação em outra região, ou seja, ela vai estar atuando em outra região, mas também com o mesmo processo proliferativo. Pode passar, Natália. Acho que agora eu tenho que... Olha, como eu estava explicando, pessoal, o GPSR, hormônio estimulante da tireoide, então a gente pode perceber que numa tireoide saudável, no tireoide normal, a gente não vai apresentar proliferação excessiva, não vai ter as respectivas mutações que a atuação de um receptor mutante pode causar no nosso organismo. E aqui nós temos a questão do pulmão, que ela vai se associar a, por exemplo, o GPCR e o estrogênio, porque atuando aqui, na atuação do estrogênio ligado à proteína G, ele não associa-se só exatamente, por exemplo, a mama ou a próstata. O pulmão, ele também pode ser afetado por isso, justamente pela proliferação dessas regiões. Vamos lá. Uma outra dado importante do nosso artigo, que na verdade é extremamente interessante, justamente pelo que eu vou tratar mais à frente sobre a medicina aplicada na biosinalização, é o GPR87. Por que, Maria Clara? Esse gene, pessoal, ele é um gene que ele vai ser encontrado em carcinomas no pulmão, no colo, no útero, na pele e na bexiga, tá certo? E ele está associado ao gene supressor P53. Antes que eu continue falando sobre o GPR87, eu vou falar aqui um pouco sobre esse P53. Que é isso? O que é esse gene? Que você colocou mais um? O nosso artigo traz ele não desenvolve um pouco, mas é preciso entender, para a gente entender o processo de combate a doenças no nosso corpo ou mesmo a proliferação celular, o gene P53 vai estar lá. Ele vai ser ativado, ele vai ser, de certa forma, sinalizado para a sua atuação a partir do momento em que se percebe uma proliferação celular excessiva ou não fisiológica. Então, a partir desse momento, o P53 ele vai começar a agir e age sobre outros genes que podem ajudar no interrompimento desse processo celular, tá certo? Então, eles vão atuar em vários processos celulares, nas células, na migração da célula, no processo de apoptose, em último caso, obviamente, porque uma das medidas, gente, que eu vou dizer para vocês é o seguinte: o gene P53, ele vai ativar o P21 e ele vai associar-se no processo do ciclo celular. Ele vai fazer com que as nossas células, que estão se desenvolvendo de uma maneira não natural, ela pare na fase G1. Então, o nosso DNA ele não vai ser replicado. Por quê? Porque a P53 precisa desse momento para ir lá e corrigir. Ela precisa desse espaço para que não continue um processo até se chegar a um tumor. Então, a P53, ela é um dos mecanismos muito importantes para que se barre os tumores. E como é que a GPR87 vai estar relacionada a isso? Bom, infelizmente, o gene P53, apesar dessa atuação, dessa tentativa de barrar os tumores, ele está sujeito aos genes e proteínas que causam tumores de maneira a ser mutado. Ou seja, ele vai sofrer uma mutação e ele não vai atuar dessa maneira. Ele não vai atuar de forma a suprimir um tumor. Então, o GPR87, a partir de estudos e análises, percebeu-se que quando ele está numa atividade elevada, o P53 ele não está atuando de maneira a suprimir. Ele, na verdade, mutado, ele está ajudando a proliferação do gene do tumor. Porque o P53, até mesmo acho que, se não me falha a memória, peço perdão, em casos de... como é que se diz? Depois eu especifico para vocês uma outra doença que ele vai estar ajudando no processo. Ele vai estar ajudando no processo de criação de tumores. Da mesma forma, o GPR87. E esse GPR87, aumenta-se a atividade dele, percebe-se que não há uma devida sinalização, não há uma devida supressão ou mesmo apoptose das células tumorais. E a partir da diminuição da atividade desse receptor, aí sim percebe-se que há uma sinalização, há uma apoptose, há uma supressão das células tumorais, porque vai haver uma possibilidade de ativação do gene P53 e outras atividades, no caso dos leucócitos ou de outras células que vão atuar na defesa do nosso corpo. O que acontece? Esse GPR87,
por ter essa atividade de, além de proporcionar o aumento da célula, a proliferação das células e de inibir um dos nossos principais genes de atuação no processo de adoecimento do nosso corpo, ele é um dos principais alvos de tratamento do câncer, tá certo? Ele é um dos principais receptores em que se busca atuar nele, justamente porque, além dele fazer com que nós tenhamos a proliferação das células e atuar principalmente nesses cânceres, ele também vai lá e diz para o nosso organismo, bom, você não vai entrar aqui você não vai atuar. Então, ele atua das duas maneiras. Porque o que é que isso nos mostra? Pessoal, nós temos 3 mecanismos que podem fazer com que o câncer continue no nosso corpo. E eu vou fazer aí uma analogia com a direção, né? Com dirigir. Existe o problema com o acelerador, que eu estou falando dos oncogenes. Quer dizer que o pé está lá no acelerador todo o tempo. Então, está tendo proliferação. Existe um problema no freio, porque o freio não está funcionando. Ou seja, genes como o P53 que ajudam a barrar esse processo não estão funcionando, tá certo? E existe também um processo em que eu não vou ter a devida, como é que eu digo, a contraparte, porque eu não vou haver o ajuste das células erradas, ou seja, eu não vou ter o conserto. Quando eu disse para vocês, existe aqui na P53 um momento em que eu barro o ciclo celular em G1, mas eu não vou ter eu não vou ter mecanismos que alterem aquele erro. E aí é como se a gente pudesse associar, na analogia que eu estou fazendo, ao mecânico. O mecânico não está sabendo fazer seu trabalho. Esses 3 processos, associados ou não, eles fazem com que, além da gente ter o surgimento do câncer, do tumor, a gente não possa ter a devida regulação ou tratamento. Tá certo? Pode passar, Natália. E agora eu chego à parte em que eu trago para vocês a devida relação que a gente pode estabelecer dos tumores, dos cânceres, das proteínas G com a nossa realidade, com o nosso estudo, até mesmo com a nossa profissão, tá certo? O Bruno, a Carol, todos os meninos, eles falaram que a gente não pode estudar isso aqui sem saber as devidas aplicações. A gente tem que entender que sim, é necessário demais. O Bruno colocou a questão da contração, a Carol trouxe outras doenças que não o câncer. E é interessante que a gente entenda que esses mecanismos da proteína G, eles existem algumas possibilidades da gente atuar sobre eles. O que acontece? No processo de bissinalização e no processo das oncogênese, do desenvolvimento do câncer, que é uma das doenças que mais matam atualmente nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento está se mostrando realmente também uma doença que mata muito, é que esses oncogenes e esses genes supressores, eles codificam proteínas sinases. Além do que eu falei sobre o receptor, essas proteínas sinases são, sim, também os principais mecanismos de atuação de tentativa de barrar os tumores, ou seja, desenvolvimento de inibidores específicos, certo? Por quê? Essas proteínas sinases, elas vão compartilhar uma formatação muito parecida, né? Uma conformação da qual elas compartilham. Olha só, eu vou ter 2 lobos que vão rodear o meu sítio ativo, certo? Aqui eu tenho um sítio ativo que vai ser responsável pela devida associação com a ATP. Eu vou ter uma alça de ativação que vai se mudar conforme a gente vai ter ativação ou não da molécula com a ATP. E tem uma hélice C, que ela também vai se mudar de acordo com a devida ativação ATP. Essa conformação faz com que cada vez mais nós tenhamos pesquisas que tentem trabalhar com inibidores específicos. E aí nós temos 3 principais mecanismos. O primeiro deles vai ser o análogo ATP. Esse sítio de ativação, a gente vai ter um inibidor específico que vai atuar como se ele fosse um ATP e vai se alocar na região do sítio ativo. Então, se ele está aqui, o ATP não vai poder ficar. Maria Clara, mas tem algum problema? Tem. A maioria desses inibidores específicos que foram desenvolvidos, eles não têm especificidade, eles não têm seletividade. Então, imaginemos aí que ele vai atuar sobre uma proteína sinase que não necessariamente está numa região tumoral. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai resolver o meu problema? Isso vai criar um outro problema, porque isso vai fazer com que nós tenhamos disfuncionalidades em outras regiões que não tumorais do nosso corpo. Daí surge uma outra possibilidade, que são os análogos ATP com maior seletividade. E aí você me pergunta, bom, mas se ele é análogo ATP,
Qual a seletividade? Bom, além desse sítio ativo, eles vão atuar sobre as outras regiões das nossas proteínas sinases que não são semelhantes. Porque a região ativa, elas são semelhantes em todas as proteínas, mas a inativa não, que é também onde as terceiras formas vão atuar. Só que aqui, elas atuam apenas na forma inativa, de forma que a proteína sinase não fique ativa. E aqui, elas vão atuar tanto na região do sítio ativo, quanto nas regiões que não são semelhantes. O carregador tá bem ali, mas peraí, deixa eu só explicar aqui que eu pego. Tá na mochila, mas os anticorpos são um quarto mecanismo. Deixa eu pegar. Os anticorpos são um quarto mecanismo que vão fazer com que a gente tenha a possibilidade de atuar sobre essas proteínas sinases. A mesma forma que elas atuam no antígeno, quando eles são colocados como algo prejudicial ao nosso corpo, as proteínas sinases também vão ser. Bom, e aí, pessoal, aqui, inclusive, eu tenho mostrando para vocês essa devida atuação, né? Nós temos pesquisas que mostram a necessidade de se chegar aos fármacos, e aqui eu tenho a amostragem disso. Olha, aqui a gente vai ter a entrada do fármaco na região do ATP, certo? Então, se ela vai estar alocada na região do ATP, eu não vou ter a entrada de um outro mecanismo para energizar essa proteína sinase. Aqui a mesma coisa, tá certo? A gente vai ter o nosso fármaco, ele vai agir de maneira inibindo a região do sítio ativo, tá certo? E aqui, ó, a gente tem um ATP ativo e não, para mostrar essa diferença. Por quê? Acho que é roscovina, alguma coisa, ela liga uma ciclase, tá certo? Que vai fazer com que nós não possamos fazer com o ATP ligue aqui. Ela depende de um outro mecanismo, que é a ciclina. Ali a gente não precisa de outros mecanismos, mas essa outra ela precisa. E aqui mostra como eu vou estar, essas moléculas das proteínas sinases, elas vão estar impedidas de terem uma devida atuação, tá certo? É importante que a gente entenda que nos últimos anos a gente tem avançado nessas pesquisas e cada dia mais esses fármacos mostram que a gente pode tentar combater os tumores, que a gente pode tentar impedir o avanço. Claro que é a passos de tartaruga, porque, obviamente, essas doenças elas também têm seus respectivos avanços, certo? E nesses últimos anos, a gente tem mais de 100 fármacos em fase pré-clínica para tentar nos ajudar nesse paradigma, digamos, né? Que ainda temos muito para enfrentar. Né? Inclusive, nós, como futuros médicos, vamos nos deparar muitas vezes com situações dessa forma. E nem sempre vamos sair vitoriosos. Pode passar. Bom, pessoal, então, diante de todas essas contribuições dos meus colegas e minha ali no início, na parte introdutória de biosinalização, nós concluímos algumas considerações finais. Bom, as proteínas G, as quais possuem 3 subunidades, que a Carol explicou bem direitinho, e os seus receptores, eles têm um papel importantíssimo na sobrevivência da célula, na homeostasia celular, no metabolismo celular. Dessa forma, ela vai promover, a proteína G, a perpetuação de características. De acordo com algumas conclusões, com algumas descobertas evolutivas, concluiu-se que organismos primários, eles possuem as mesmas características dos organismos mais complexos. As mesmas características evolutivas, elas se perpetuaram ao longo dos anos, ao longo dessa cadeia evolutiva. Além disso, as proteínas G, elas estão muito relacionadas às patologias, uma vez que, como ela possui uma estrutura bem abrangente, uma estrutura muito complexa, suas 3 subunidades, etc., quando ocorre uma disfunção na proteína G, ocorre as patologias, como o câncer, que a Maria Clara citou, como a diabetes, como doenças autoimunes e várias outras. Além disso, essas proteínas G, elas são essenciais no avanço farmacológico e no avanço clínico, porque quando a gente compreende todo esse processo da doença, da patologia, a gente conclui
a gente consegue desenvolver melhor os fármacos, consegue melhorar a questão terapêutica, consegue aprimorar os tratamentos, melhorando assim e avançando a questão farmacológica. Dessa forma, a gente compreende que a bioquímica ela é a matéria-prima, ela é o pilar inicial para a compreensão das demais matérias durante a nossa graduação. Como a farmacologia, que a gente está vendo aqui até no nomezinho, né? Então, pessoal, é isso. Diante de todos esses fatos supracitados e supramencionados, eu gostaria de agradecer a todos pela compreensão, agradecer à professora por todos os conhecimentos transmitidos nesse semestre. E é isso.